Que bom a gente pregar com uma panela de pressão cheando no fundo que dá aquele ar delicado. A vida vai acontecendo e você se sente em casa. E como é bom quando a gente está em casa. Como é bom quando a gente se sente em casa e não os conhecia. E os que conhecia muito pouco. Mas há uma proximidade no espírito e daquilo que está sendo liberado, da forma que está movendo. Eu não sei você, mas eu estou desfrutando muito do que está acontecendo aqui. Desde ontem à noite, desde o que foi liberado ontem, da chegada, do vídeo que nos desafiou, de certa forma, a desfrutar desse ambiente, acreditando que no Senhor nós somos possíveis. Nós saímos de uma zona de conforto e passamos a entrar num lugar diferenciado, onde não se trata mais só da gente. A gente começa a ser tratado dia após dia e de tempos em tempos as coisas vão indo para o devido lugar. Mais uma vez eu digo, não sei você, mas eu depois de certo tempo de caminhada de fé, e falo isso no Senhor, com todo o temor do meu coração, eu comecei a compreender que alguns ciclos são necessários. Algumas coisas são necessárias se passar, inclusive padecer, perecer, para que o Israel de hoje seja esse Israel, seja essa pessoa. E nisso nós vamos estar falando um pouco mais à noite, mas eu precisava compartilhar isso porque aquilo que você carrega é muito importante. E quando se usa o termo carrega, não tem a ver com o que você faz, mas com quem você realmente é, a pessoa que você é. Por muito tempo a fé e a religião nos estimulou a entrar num lugar que nessa caminhada eu vou seguindo, vou dando os meus passos e eu vou construindo algo. Vou construindo um ministério, vou construindo um nome, vou construindo uma identidade, vou construindo. Aí vem o Evangelho do Reino, da verdade, biblicamente fundamenta que nós não devemos nos preocupar em construir algo, nós devemos nos preocupar em se tornar. E em Cristo nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Na mesma caminhada, no mesmo caminho, no mesmo rumo, abrindo mãos de direitos, de privilégios, abrindo mãos de filas preferenciais, abrindo mão de um monte de coisa. A gente vai deixando tudo para trás. A gente vai abrindo um caminho que viabiliza não só a minha vida, mas viabiliza todos aqueles que estão vindo após mim. Essa música a pastora cantou, eu entendi que foi um direcionamento profético, porque a estrofe dessa música que faz sentido ao conjunto da obra não é só a formosura de Deus na presença do lugar, mas o que de fato eu faço com essa glória, como eu correspondo a essa presença. E corresponder a essa presença é uma responsabilidade consciente. Irmão, o bar do Joel está aberto aqui. A gente está bebendo mesmo de verdade. Está derramando e a gente está bebendo. Mas o que a gente faz com isso de verdade? Como que é a aplicação disso? Eu falei um pouco disso na introdução do primeiro período da manhã, dizendo que tudo aquilo que Deus confia a você nunca vai ter a ver com você. Sempre vai ter a ver com o outro. E se eu enxergo a minha vida de uma forma completa dessa forma, eu simplesmente não pereço. Ainda que morra, ainda que se esteja preso, ainda que se perca, ainda que seja passado para trás, o que para mim era lucro eu passo a considerar como perda, e o que para mim a perda se tornaria uma ofensa, eu passo a compreender isso como um ganho. Porque eu não menosprezo nada à minha volta, porque eu entendo que o preço que eu pago muitas vezes é para viabilizar os que estão vindo após mim. Existem coisas na nossa vida que a gente passa que tem a ver com nossos filhos, para que eles não precisem passar. Não passar por passar, dizer, nossa, graças a Deus acabou essa luta. Não, mas passar por passar, de verdade, e depois que passar, ter a consciência de que nem tudo na vida tem obrigação de dar certo. Mas tudo na vida tem obrigação de valer a pena.
Então, seja qual for a situação que você passou, está passando ou vai passar, é tempo de você aprender a dormir com esse barulho. E os galos da vida não te tirem do propósito. Começar a enxergar nos ruídos à sua volta possibilidades que te roubam a atenção do Senhor, roubam a atenção do que, onde está firmada a tua verdadeira identidade. O que são os ruídos à nossa volta? É tudo aquilo que nos tira da presença. Alguns, a partir do primeiro século, entenderam que o mundo era tão pecaminoso, tão errado, tão terrível, e decidiram construir monastérios. E nesses monastérios eles iam lá para dentro, fechavam a porta, ninguém entra, ninguém sai, porque aqui dentro é só santidade e o mundo é pecaminoso. Não entenderam que viver em santidade é um processo contínuo, real e diário, em meio a todos. Não quer dizer que você tem que se enclausurar. Oh, eu não falo com fulano porque o fulano bebe. Eu não vou na festa da família porque na festa da família tem churrasco e tem caipirinha. Eu não vou naquele aniversário porque lá só tem o pessoal do mundo. Mas, cara, são teus parentes. Aonde que você decide brilhar em meio a luzes, em meio aos luminares, você será mais um. Mas quando você destila amor às pessoas e não cobra delas o que elas não são e o que elas não têm, você age como o próprio Cristo, que se assentava a mesas de improváveis e aqueles que eram religiosos julgavam, dizendo: quem é esse que senta aí na mesa desses caras? Quem é esse que agora, onde anda por aí, prostitutas andam seguindo ele? Colocaram um véuzinho na cabeça, agora escondendo suas vergonhas e estão caminhando. Tem um cara ali que é uma tranqueira, o cara roubava. O outro é um pescador. Itajaí é uma cidade de pescador, né? E tem uma fama que pescador sempre aumenta o caso. Diz que a maior prova histórica do Jesus verdadeiro é que 12 pescadores contaram a mesma história. Isso é factual. Olhavam para Jesus e se admiravam, porque ele transitava em todo e qualquer lugar. Eu estou aqui, estou no templo, estou falando com o líder da sinagoga, agora eu saí daqui, eu estou numa festa de aniversário, agora eu vim para cá, eu estou falando com os líderes, agora eu vim para cá, eu estou falando com uma prostituta que se converteu. Agora eu estou passando na rua e pessoas estão com ramos, eles nem sabem direito quem sou eu, mas reconhecem a minha grandeza e eu transito por elas e não julgo, eu não olho de cima. Eu olho por igual, porque lembra aquela fração de Adão? É sobre toda a humanidade. Então Jesus não enxergava como o homem vê. Ele apontava dizendo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, o ponto de vista que você tem sobre as pessoas não é a realidade momentânea, a circunstância momentânea dela, mas é quem ela é em Deus. Talvez ela só não sabe disso ainda. Quantos aqui assistiram o filme de Paulo? Esse último agora. Eu achei um filme muito interessante. Tem um monte de coisa histórica que não fecha. Não estou nem aí, querido. Eu sentei aqui, eu chorei que minha cabeça lá no cinema, que juntou uma galera, que lotou o cinema, só o povo. Fizemos na terça-feira da promoção, do 10 filhos. Não me dizer muito para todo mundo encheu o cinema de crente lá, uma choradeira dos crentes. Ô pastor, mas historicamente, segundo ela, eu não estou nem aí, querido, historicamente. Eu chorei, né? Saímos de lá tudo. Foi bom, né? Foi bom. Um para cá de chorar, um para cá de chorar. É um relato interessante. E parece que tudo que é para crente, filme que é de crente, tem que ser chato e de produção de baixo orçamento. E tem umas coisas legais, bem produzidas, com bons atores, eu achei interessante. E tem uma cena que não me sai da memória. Paulo, enquanto preso, fazia amizade com os seus, né? Você lê lá em Timóteo, nas cartas, a despedida, o próprio Filipenses, em algumas traduções ele diz assim: eu vos saúdo, né, com a paz de Cristo, se despedindo na carta, aí ele coloca num texto bem subjetivo, dizendo: os aqui de Roma também os cumprimentam com a paz do Senhor. Ou seja, aqueles que os tinham em prisões também estavam com ele, tipo, estamos juntos, Paulo, você está preso, eu estou aqui, mas cara, vamos tomar uma, vamos fazer um culto aqui, vamos ouvir do Evangelho, vamos nos converter. Paulo era um cara que transitava com todos. E em meio a isso, na cena daquele filme, eu lembro dele sentado numa pracinha, o filme já estava quase acabando, e aquele que era o seu responsável pela sua guarda, um homem influente em Roma,
De repente Paulo começa a contar uma historinha para ele e diz assim, ele não era crente aquele cara, mas ele estava inclinado, contaminado. Paulo disse para ele assim, às vezes a gente se apega à vida de uma maneira muito estranha, porque a gente é como se estivesse no mar aberto dentro de um barco. Aí você vê a tua vida como se fosse a água escorrendo pelos seus dedos. E aí você olha aquilo e você fica apavorado, dizendo está acabando, mas na verdade você não está enxergando o todo. Porque enquanto a água está escorrendo dos seus dedos em mar aberto, você não está acabando, você está sim se diluindo naquilo que é muito maior. Amém. Aí o chefe da guarda diz assim, você está querendo dizer alguma coisa para mim? Aí Paulo diz, não, estou só te contando uma historinha para você guardar aí no teu coração, dar uma risadinha, a cena fica cômica. Porque tem coisas que você fala com certa ergonomia, porque as pessoas ainda não estão prontas para ouvir o todo da obra. E eu louvo a Deus pelos pastores que vocês têm. Porque em nenhum momento eu fui restrito a deixar de falar alguma coisa, porque o coração deles é apontado para vocês de tal forma, a ponto deles quererem efetivamente que vocês entrem em lugares em Deus e sejam desenvolvidos pelo poder do Espírito, através daquilo que a igreja representa. Eu não tive nenhum direcionamento da palavra que eu tinha que falar, e por que eu tinha que falar, e para quem que eu tinha que falar. Eu não os conheço. E isso é maravilhoso, porque eu não estou aqui fundamentando você em teologia. Poderia fazer isso, mas eu estou aqui compartilhando o coração e a essência para que em você aí dentro vire uma chave e você entenda efetivamente quem você é. É um trabalho extremamente produtivo, porque tem coisas que você não vai mais conseguir fazer e tem comportamentos que você não vai mais conseguir ter. E eu não falo isso por arrogância, eu falo isso por quem já bebeu de uma água que efetivamente nutriu o meu corpo, a minha alma, o meu espírito e transicionou algo na minha mente a ponto de eu compreender um pouco mais. Você deve ser grato ao Senhor pelos pastores que vocês têm, porque o coração deles é inclinado a que vocês também bebam da mesma água, cresçam e se desenvolvam na leveza, não na pressão que tudo isso representa. Em algum momento na vida, na história, alguém foi pressionado a dar um resultado, a multiplicar, a fazer em determinadas rotas, em determinados caminhos. O que nós estamos aprendendo a fazer nesse fim de semana é largar o leme, largar o controle das coisas, largamos com o controle das coisas, entregar o controle na mão do Senhor e se deixar conduzir pelo mover do Espírito. Porque no mover do Espírito você se faz vulnerável à vontade dele. O que a gente aprende? A gente aprende a fazer o projeto de vida 2019, projeto de vida 2020. E aí, Israel, o que você vai fazer em 2020? Eu, cara, não sei, mano. Estou com a minha cabeça nesse fim de semana aqui e estou inclinado ainda para agosto. Agosto de 2020? Não, agosto de 2019. Eu ainda estou no meio disso aqui porque eu estou no meio desse mover, mas eu acredito que em 2020 eu estou trabalhando e construindo para que lá eu não saia da presença do Senhor. E lá eu esteja diferente do que eu estou hoje. Então eu ouso já há vários anos a não ter o meu projeto de vida, mas ter dentro do projeto de vida a minha renúncia, não do que eu preciso conquistar, mas do que eu preciso perder. Pois o reino de Deus é feito de quem perde e ganha. O reino de Deus é feito daquele que chega por último, também tem vitória com o primeiro, porque chegou. Não tem a ver com quem chega por primeiro, mas com quem chega. E se tem a ver com quem chega, eu tenho que lutar para mim chegar. Porque se eu chegar, eu estou cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Então eu me exercito e me movo saindo de um lugar de conforto e entrando num lugar de vulnerabilidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Não é a oração que é santa, mas é o propósito do coração que inclina ao Senhor todas as coisas. No primeiro período nós falamos do assim como era no Éden. Nós entendemos um pouco sobre a origem das coisas e nós estamos fazendo um caminho de volta. Nessa manhã vamos continuar fazendo esse caminho de volta, falando agora sobre os fundamentos do reino. E nos fundamentos do reino são coisas que são atípicas a quem deseja a vitória, a quem considera as coisas somente pela sua própria ótica, somente pelo seu próprio sentido. Vira automaticamente dentro de nós o motivo do ajuntamento, o ajuntamento do culto, o ajuntamento do louvor, o ajuntamento do porquê da canção. Porque daqui emana cura, daqui a expectativa no Senhor, daqui se conecta verticalmente, horizontalmente e influencia. E aquilo que é recebido a partir da influência horizontal volta pelo mesmo caminho, na vertical, tocando o coração do Senhor. Então, quando eu canto, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, eu quebro esse ciclo virtuoso de um fluxo divino e Deus olha lá de cima e diz: vocês não entenderam nada ainda. Porque se as suas angústias, as suas mazelas são tidas por músicas de adoração ao Senhor, você esqueceu o que de verdade deve fluir do trono para com os homens e dos homens para com Deus. O movimento, ele segue nessa virtuosidade e através do fluxo vem a presença. E quando vem a presença, tudo é transformado. Ou seja, vulneráveis à presença do Senhor, nós passamos a desfrutar daquilo que precisamos, sim, mas muito mais do que pedimos ou do que pensamos, é a vontade de Deus sobre nós. Nós ouvimos sobre isso ontem à noite. Então, de verdade, eu já não presto mais para a vida como ela é. Os fundamentos do reino nos incentivam e nos motivam a construir sobre uma base correta. Quando se fala do movimento apostólico, parece que gera uma confusão na cabeça da gente, porque o apostólico é aquela igreja do cara que saiu da denominação onde ele congregava, agora inventou a moda de apóstolo, virou dono da igreja, não responde para mais ninguém, viaja no Brasil inteiro, anda para cima e para baixo, o anel dele é desse tamanho, com 20 e tantos quilates, e todo mundo que quer caminhar com ele precisa dar dinheiro para ele, porque a movimentação dele é movida a dinheiro, e no meio disso, zaz, nem diz o Chaves. Sabe que o movimento apostólico, segundo as Escrituras, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja crescia virtuosamente segundo o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento apostólico, fundamento profético é o que faz a engrenagem efetivamente virar. À tarde falaremos sobre 5 ministérios, não é hora de falar sobre isso. Mas quando entendemos esses fundamentos, nós enxergamos que nós temos aonde construir. O que é fundamento, irmão? É aquilo que você enterra e muitas vezes ninguém vê. Então o movimento apostólico e profético não tem a ver com visibilidade. Tem a ver com uma construção que você coloca dinheiro, investe tempo, investe o que tiver que investir, gasta tempo, gasta recursos, tudo que tiver. Enterra tudo ali. Você já viu obra que o cara faz e bota um dinheirão, 13º, tudo, um carro, vende tudo que tem, todo mundo coopera na família, aí você passa na frente da construção, o que tem lá? Um emaranhado de terra, um monte de buraco escavado, e você olha naquele e diz, esse negócio não virou. Foi tanto dinheiro e ainda não apareceu nada. Você já construiu alguma coisa assim? Base de construção. Está lá, está enterrado, já foi 40% de tudo que vai ser gasto, e você não viu nada. Mas sobre o fundamento correto, o próprio Cristo nos aponta de que aquele que constrói sobre uma rocha, entende que quando vier uma marola, quando vier um problema, quando vier uma tempestade, ele não vai ter problema. Agora, se você constrói sobre areia, ao primeiro terremoto, você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Entenda. O fundamento apostólico e profético, ele fundamenta. O fundamento fundamenta.
para que as pessoas tenham aonde efetivamente construir. A missão é ajudar a despertar a identidade das pessoas, para que elas entendam não só o fundamento, mas a compreensão de quem elas são em Deus e o quanto elas são importantes. Não para encher cadeira. Lá no Levante até brinca que as cadeiras não são tão confortáveis, embora agora elas estejam bem melhores do que eram no ano passado. E justamente as pessoas compreendam de que o sentar num culto não é o objetivo dela vir congregar. De que simplesmente ela chegar e por ali passar não é o objetivo. Elas precisam entender quem elas são em Deus. Mas pastor, se as pessoas entenderem quem elas são, vamos ter problemas. Vamos reter as revelações, liberar só no domingo à noite, porque senão eles vão pirar o cabeção. Isso não é nada novo. A Igreja Católica fez a mesma coisa em Dark Age, ou na Era Negra, naquilo que representa na Europa, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque havia o mito de que quem lesse ficaria doido. Então somente os clérigos, aqueles que eram separados para isso, tinham acesso às Escrituras. Quem democratizou o acesso às Escrituras foi a partir de Lutero, da Reforma Protestante, onde as pessoas começaram a ter exemplares da Bíblia à sua disposição, e nisso começaram a ver que algumas coisas não fecharam. Quando se fazemos vulneráveis a isso, podemos ser medidos com trena por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que liberamos, porque na nossa vida está sendo referenciada. Temos uma referência, a medida é Cristo, a medida de todas as coisas. E quando não estamos dentro das medidas de Cristo, podemos ser questionados, pois a palavra está à nossa disposição sobre aquilo que Jesus faria. E essa é a grande pergunta. O que Jesus faria efetivamente? Não se trata de, na caminhada, aliviar o caminho das pessoas. Mas, pastor, quando você fala disso, você entra numa contradição, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, vem cá, chega aqui comigo, porque em mim você vai encontrar o quê? Alívio para a sua vida. Porém, toma sobre vós o meu jugo, que é suave, é leve, e não tem nada de mundano nele, é uma coisa que vai te desenvolver e te levar a um novo nível. Ou seja, o alívio não é um alívio paracetamol, a dor de cabeça, o Dorflex, a dor na perna, seja lá qual for o termo médico que você queira usar para isso. O alívio é te aliviar daquilo que não importa, mas te encharcar de responsabilidade. Sabe por que a igreja às vezes não está boa? Porque as pessoas não entenderam quem elas são. Elas não sabem a que elas foram chamadas. Então, elas não aprendem a negar a si mesmo e aprendem a afirmar a si mesmo. Porque afirmando a si mesmo, elas entram num lugar diferenciado. E quando negam a si mesmo, talvez fiquem para trás na fila. Porque os que se afirmam têm um lugar diferenciado. E se a gente aprendesse de uma vez por todas que dar o outro lado da face para apanhar é extremamente bíblico, verdadeiro e cristão? E que se eu, em alguns momentos da vida, devesse realmente perder o que eu achava que tinha o direito de ganhar, só para mim entrar nos lugares de autoridade em Deus e viver o extraordinário daquilo que é divino e é acessível à minha vida. Ou seja, eu deixo de lado tudo aquilo que eu preciso deixar de lado para viver o que eu verdadeiramente preciso viver em Deus. Eu não posso reter a minha movimentação pelo que eu quero, mas sim porque o que o Senhor quer. Entenda? Você entra no vento, tem um barquinho aí à sua disposição, você larga o leme dele, abre a vela e fica aguardando o soprar. E se o vento sopra aonde quer, de fato há uma vontade divina que tem o melhor para mim e não tem o pior. Então eu saio daquela realidade de ter o pior ou a parte que eu escolhi, e dessa parte que eu escolhi eu entro no lugar, a parte onde ele escolheu. Isso é muito doido. De verdade, não é uma coisa dentro da lógica humana de se falar. Mas se tornar vulnerável à vontade de Deus é abrir vontade de si mesmo. Há termo religioso que ensina o seguinte: cara, estou passando um deserto. Olha, esse deserto está tão difícil, está tão complicado, não está sendo fácil passar por aqui. Vamos desmistificar isso. O que é o deserto biblicamente? Deserto é um lugar de dependência e provisão.
Deserto nunca foi um lugar de perecer, nunca foi um lugar de sofrer, nunca foi um lugar de lamentações. Olha que interessante. A gente trabalha no pensamento humano, a gente diz, só pode sentar na mesa e se servir quem trabalhou. Então você se torna digno daquilo que você está construindo e daquilo que você está recebendo. Segundo a visão do deserto, Deus dizia o seguinte, ó, tirei vocês do Egito, vocês saíram desse lugar de cativeiro, agora vocês estão vulneráveis a mim. Tá, mas como é que eu faço para comer? Diz a Escritura, a Torá afirma que quando eles acordavam pela manhã, abriam a porta, saíam do acampamento, ao redor da onde eles estavam, o maná estava disponível como alimento. Ou seja, Deus está dizendo, na minha condição você não precisa fazer para ter. Você já tem um lugar à mesa, fica tranquilo, estou cuidando de você. Depois, em relação à água, as pessoas diziam, estamos no deserto, vamos sofrer, vamos perecer. Já andamos 5 quilômetros de ontem para hoje e aquela rocha ali está seguindo a gente. Vocês já notaram que coisa estranha? Rolava boato de Facebook, irmão. Porque a rocha andava se arrastando atrás deles. Ela jorrava água. Aonde ele estava tinha uma bica. Era estranho, mas ela estava ali. Então eles não saíam com o baldinho nas costas, caminhando quilômetros, dizendo, cara, a nuvem moveu de novo. Deus deve estar pirado lá em cima, porque agora a gente foi para mais longe ainda onde está a água. Cada vez aumenta mais a distância de buscar água, a gente não aguenta, não tinha isso. Eles iam ali e pegavam água pura, bebiam dela. Deus provia o que precisava comer, Deus provia o que precisava beber. Deus guardava eles, e à noite, como referência, havia uma coluna de fogo, beleza? Não passar frio. E durante o dia havia uma nuvem para que os raios solares não os fizessem mal. Então eles eram guardados de condições climáticas, das suas próprias necessidades biológicas, psicologicamente estavam sendo guardados de um lugar totalmente acolhido, debaixo das asas do Senhor, e não haviam ameaças à sua volta, porque eles eram totalmente providos. Passar um deserto com o Senhor e entender que Ele está cuidando de você e guardando de todas as coisas. E nada diferente disso. Quem inventou esse termo, talvez estava tentando afirmar a pessoa, dando uma ilustração, uma alegoria, do que ela verdadeiramente precisava sentir. Porque estou passando um deserto, estou sofrendo. Não tem isso na Bíblia, irmão. Desculpa. Deserto sempre foi lugar de provisão. Olha que coisa doida. Lá no Salmo de número 106, há um texto maravilhoso, onde as pessoas que estavam inclinadas a depender do Senhor resolveram querer o que era delas por direito. Estou na casa do Senhor, vou bater o meu pé, vou fazer minha campanha, vou mergulhar nesse negócio, eu já decretei que é meu, agora a coisa vai. Olha o que aconteceu. Insistiram no que tanto queriam, relacionado aos alimentos, aquilo que é cotidiano, como que Deus está te dando. Faz, dessa forma o Senhor está te apontando. Aí diz que o Senhor concedeu-lhes o que tanto pediam, mas fez com que lhes definhasse a alma. Sabe aquela oração não respondida que você tem? Aquilo que você não recebeu da parte de Deus? Talvez seja um mecanismo de proteção para você não ter o que você tanto quis e depois morrer com isso. Mas eu morri, eu recebi. Para. Se Deus está colocando na mesa, como que Ele está servindo? Não entra no atrito, porque talvez Ele possa responder a tua oração e você possa viver eternamente frustrado. Eu conheço a história de um casal, que é uma história que me acompanha. Ela é uma mulher totalmente sofrida na sua vida, na sua história, aquilo que a vida lhe apresentou desde a sua infância. Quando casou com um alcoólatra. E esse alcoólatra tinha inúmeros problemas ligados à pornografia, ligados a acesso àquilo que não devia, tantas coisas à volta dele que você olhava e dizia, realmente o fulano, ô fulano. E na igreja onde eu era pastor, ela vinha, ela chegava antes de todo mundo.
ela estava no culto de oração, ela estava na ceia, ela estava no culto da quinta-feira, no da terça, no da quarta, no da quinta, no evento, ela estava em tudo. E dentro da Bíblia dela tinha a fotinho do marido, ela sempre orando com o filho, uma coisa extraordinária. Até que um dia eu não estava pregando, eu estava num canto, um outro pastor estava pregando e eu estou ali sentado, oh Jesus, que bênção, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco, lá na porta, lá atrás, no culto de ceia, quem que entra? O dito cujo. Eu digo, meu Deus, fulano veio no culto. E o fulano entrou. E quando entrou, ele quietinho, sentou do lado numa cadeira, eu só olhando. Deve estar bêbado, não pode ser. Ele vive na água, né? Ixi. E aí eu dei uma olhada para a esposa, ela estava ali quietinha, não viu que ele chegou. Eu digo, eu estou na minha eu vou continuar. Né? Esse negócio é lá. Tem coisa que o pastor fica, você nem sabe, o pastor está vendo tudo. Só diz assim, eu não vou mexer com isso, porque eu vou dar bolo. Não, é só comigo. Tá bom, é só comigo. Não ouvi uma amém desse lado. Pode glorificar, meu pastor. Pode dar glória a Deus. Te amo, meu amigo. No meio disso, antes da ceia, o concerto, tal, distração. Deus vem e quem vem para frente? O dito cujo. Quando o dito cujo passa, a irmãzinha dá só aquela fuzilada assim, acompanha. Já viu mulher fuzilando? Que é igual o Exterminador do Futuro, irmão. Minha esposa, quando ela me fuzila, ela faz silêncio. E você não sabe o quanto que o silêncio de uma mulher grita no coração de um homem. Quando ela me fuzila, meu irmão, e fica quieta, minha mulher não é de barraco, não. Ela me fuzila, ela fica quieta. Quando ela fica quieta, eu digo, fala alguma coisa, fala. Não estou a fim de falar. Tá bom, então não tá, depois a gente conversa. A irmã deu uma fuzilada no dito cujo veio para frente e se ajoelhou. Pediu perdão, foi e ficou do lado dela e ela olhando para ele assim. Tomou ceia, primeira vez na vida. Culto de oração, na terça-feira ele estava lá. Na quinta-feira ele estava lá. No outro domingo ele me perguntou sobre batismo, na outra semana já tinha um batismo agendado e ele estava lá. O irmão chegava antes que todo mundo, saía depois que todo mundo. E o irmão, começou a dizimar. Começou a ofertar, começou a estar, ele estava em tudo. Daqui a pouco estava no canto com a mão levantada, chorando. Meu Deus, que doideira. Quem que sumiu da igreja? Por quê? Às vezes o que você tanto precisa é só uma muleta para você estar na igreja, assim. Libera a tua bênção, Senhor. Libera a tua bênção. Aí você recebe a bênção, não sabe o que fazer com ela. O marido dela era mais crente que eu. Mas eu olhava e dizia, meu Deus, estava com dor de cabeça, tipo outra pessoa fazendo as coisas para mim. Quem que estava lá? O dito cujo. Aquele cara virou e está até hoje. Até hoje, virou um homem de Deus. E a mulher dele desviou. Ficou anos fora da igreja, porque ela não aceitava o fato de que ele virou crente. Você já parou para pensar? E se você receber tudo que você queria, tanto receber, você vai ficar empachado. Efeito baiacu. E em meio de todo esse empachamento, você vai virar um chato. Porque agora você sabe, agora você viu, agora você aprendeu, agora você pregar, agora tem um monte de testemunho de vitória para contar. Agora eu estou lendo as escrituras, agora fala comigo que eu te conto como é que Deus fez a obra na minha vida, viu? Se torna o Zé Bonitinho da igreja. As pessoas vão olhar e vão dizer, olha o carro do irmão, olha o trabalho do irmão, olha o que o irmão desenvolve. Eu preciso andar mais perto do irmão. E o que você encontra? Arrogância. Não se trata do conhecimento que as pessoas estão adquirindo. Não se trata dos lugares aonde elas estão entrando. Não se trata de onde os jovens estão acessando lugares em Deus, aonde aqueles que já não são tão jovens como eu também têm compreendido algumas coisas. Mas do quanto a arrogância não vai tomar o coração. Do quanto eu não vou caminhar diferente meio a congregação por aquilo que eu tenho. Porque no fim das contas, em relação a todos, o que me sobra é uma bacia e uma toalha. Para lavar os pés. Para cuidar. Para viabilizar.
para tolerar, para amar, para perdoar. No kit completo do Evangelho, o maior se faz o menor. Servo de todos. Aquele que decide correr para trás da fila. Ah, deixa eu ficar aqui atrás. Mentira, eu fui a fila do café da manhã. Fiquei disfarçando, falando com o Alex. Eu tentei contar uma piada, ele contou a minha piada. A hora que eu vi, eu estava com uma xícara da boca comigo. Vocês me perdoem, tá? Vocês estavam conversando aqui, entretido, que isso aqui é uma fila. Cumprimentei todo mundo, eu não enxerguei uma fila. Me perdoa, pastor. Se eu não tentei achar uma fila, se não tem uma fila, que eu vou lá para dentro. Tomei o meu café. Mas não porque eu sou pastor, eu estava com fome, meu. O gordo, quando fica com fome, é triste. Você quer ver um gordo feliz? Ou você está vendo um gordo triste? Oferece uma bala, chega uma bala de caramelo para mim. As pessoas vão dar com uma bandeja de comida. Não sou botão. No Evangelho do Reino a gente segue caminhando, cuidando de gente. Tudo aquilo que eu recebo é para os outros. Vou repetir, tudo aquilo que eu recebo é para os outros. Não é meu. Tem gente que patentiza, agora eu sou o apóstolo do não sei o quê. A igreja do avivamento. Por que eu tenho que dar um subtítulo naquilo que já tem título? Por que eu tenho que colar um adjetivo, colocar qualquer coisa naquilo que já é? Por quê? Porque ainda existe uma cultura de afirmação. Quem perde não ganha. Quem ganha, quem ganha. E quanto mais ganha, mais ganha. Tá, mas e quem perde? Quem vive em renúncia? Não vai nada. Só que segundo a ótica do reino, é isso que posiciona. Você está a fim de ganhar no teu argumento? Eu estou a fim de perder para você. Eu cheguei aqui pronto para perder para você. Cheguei aqui pronto para entregar e não estou retendo nada. Se você olhar aqui, ó, eu não estou retendo nada. Porque o que eu tenho é teu. E te dou de graça. Sem nenhum tipo de pressão. O que você vai fazer com isso? Vá dormir com esse barulho. É problema seu. No que você precisar de mim, estamos juntos. Agora, o que você vai fazer? Não sei. É uma questão sua para com Deus. A gente recebeu uma palavra muito interessante. E a referência dessa palavra que a gente recebeu no mover profético no ano de 2013, onde eclodiram muitas coisas a partir da plataforma Mevan, e eu não estou aqui para falar para você e te convencer em nada no Mevan. Se você quiser congregar no Mevan, eu vou dizer, não vá. Não vá não. Tem um casal que está lá, né? Como é que é o nome deles mesmo? Os conhecia. O Aline e o Samuel. Mas eu quero tirar uma foto com vocês, fazer inveja com eles lá. Eles amam vocês. É rasgado, assim, começaram a falar e chegou d'água. Aí eu estava conversando com eles no WhatsApp, daqui a pouco ele mandou para mim, pastor, que loucura! O que foi, meu filho? Tu vai lá na igreja e eu congregava, lembra que eu te falei, né? Cara, que doideira, velho. Nem chegou o olhinho d'água falando aqui. Eles entenderam que era necessário estar lá. Mas da mesma forma que estão lá, se logo voltarem, glória a Deus. Amém. A gente recebeu essa palavra desse movimento em 2013. Está baseado isso lá em 2 Reis, no capítulo 4. Depois você lê com calma todo o contexto da obra. Nós recebemos uma palavra que dizia o seguinte: vocês são como aquela mulher de Sunem. Vocês não são outra coisa. Vocês precisam entender a identidade ao que vocês foram chamados, ao que vocês foram ativados. Parece que você está na maca, toma aquele... Como é que é o nome daquilo? Desfibrilador. E agora, o que eu faço? Essa é a palavra. O que é o Mevan? A pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber. É algo improvável, eu te adianto. Mas aqui dá um norte para a gente. Nós precisamos, como igreja, identificar os homens de bem que passam por nós, como aquela mulher de Sunem fazia. Trazê-los para a mesa e servi-los e construir um ambiente para eles, ainda que seja só de passagem. Você já parou para pensar que às vezes na afirmação
Você tem uma célula, tem um grupo, tem alguém que você cuida, pessoas. Você quer que essas pessoas cheguem até você e fiquem com você. E se elas saem de perto de onde você está, ou dentro do seu domínio, tende-se a se ofender, porque agora eu gastei, investi, dediquei meu tempo, porque o fulano nem respondeu minha mensagem do WhatsApp. Então eu não vou mais dedicar minha atenção a ninguém, porque as pessoas são feias. Descobri isso. Visualizou e não respondeu. Visualizou e não respondeu. Desgraçado. A gente que manda as pessoas pro inferno por causa disso. Eu sou pastor, eu sei que mensagem que eu respondo aqui com 2 dias. Eu não consigo. Eu não dou conta, irmão. Eu decidi, eu assumo, eu não dou conta. Digo, pode mandar mensagem para mim, não está aí meu contato, mas ó, se tu é bem inteligente mesmo, tu manda mensagem para mim, se não te respondi no dia, no outro dia de manhã você manda um coraçãozinho. Você sobe lá para cima. E quando você está lá em cima, tipo, oh, aleluia, agora eu vou responder. Os irmãos já pegaram a mãe, o problema é que agora é uns 300 que pensam. Então todo dia de manhã. Vou respondendo, atendendo a mulher. Diz que eu acabei de acordar e não acordei gay aí. Filho, escola, colégio, igreja, tudo misturado. É nóis, mano. Então aquela mulher de Sunem recebeu uma proposta, uma direção divina de Deus sobre aquele profeta. E não só sobre ele. Ela disse: eu vou identificar os homens de bem que passam por nós, trazê-los à mesa, servi-los e construir um ambiente para eles. O que ela fez? Ela construiu um quartinho. Você conhece a história? Ela construiu um quartinho. Lá em 2 Reis, capítulo 4, depois você lê. Por favor, sei que você está anotando aí, se é crente, você vai ler. Porque ela tinha uma gratidão, ela reconhecia aquele cara, ela dizia, esse cara tem uma coisa de Deus aí na vida dele. Ela falou com o marido dela e disse, vamos fazer um cantinho lá, tipo aquele quartinho que eu estou ali. E é bem profético aquilo ali, que me arrumaram uma mesa. Eu terminando de escrever o livro, eu estou amando aquela mesa. Galo cantando ali fora. De madrugada, que você me acordou, desgraçado. Eu vou escrever então. Ó, o diabo. O diabo eu acho que é uma afronta, a gente fica acordado e faz outra coisa. É manto divino. Olha só o que tinha naquele quartinho. Tinha uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Você pode ler lá. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O que a cama representa, irmão? O que a cama representa para você? Descanso. A cama é para você descansar, é onde você vai dormir, onde você vai deitar, onde você vai esticar os teus ossos e recompor para o próximo dia. O que representa a cadeira? Simplicidade. Seja mais complexa, a top daquela loja cara que você anseia ter uma cadeira daquela na tua mesa. Ou seja, aquela mais simples, de palha, que está num cantinho ali de plástico. Só ela. A simplicidade é representada numa cadeira, na sua utilidade. Uma mesa. O que representa a mesa? Comunhão. O que representa o candeeiro? A revelação da palavra de Deus. Então, uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Se você entender esses fundamentos sobre as pessoas que passam por você, elas nunca vão passar por você e sair da mesma forma. Porque as pessoas precisam desses elementos para que elas sintam-se e saiam posicionadas da maneira em que o Senhor quer que elas estejam posicionadas. Então se não tem a ver comigo e tem a ver com os outros, eu preciso ser um especialista em preparar o ambiente. Porque quando eu preparo o ambiente para todo aquele que o Senhor me confiar, efetivamente as pessoas passarão por mim. E quando saírem, vão levar um pouco daquilo que eu carrego. Todo encontro com Deus, eu aprendi isso com o meu pastor Luiz Hermínio. Todo encontro com Deus, eu deixo um pouco de mim e levo um pouco dele. E se eu sou Cristo na terra, se eu sou alguém que deve manifestar a vontade de Deus na terra, quando as pessoas passam por mim, é quase como uma troca também. Eu absorvo um pouco da sua identidade, libero um pouco da minha identidade. A questão é que murmuradores às vezes se conectam com murmuradores e ficam trocando as suas identidades murmuradoras, as suas dificuldades, os seus problemas. Quer encontrar um resmungão?
vai pelo rastro. Sempre tem outro do lado que receptivo, a vontade de dar uma resmungada. Quer encontrar um que protesta, reclama, sempre vai ter um bolinho ali, né? Quer encontrar pessoas otimistas, sempre vai ter mais uma meia dúzia à sua volta. Quando você se conecta com as pessoas, de uma forma ou de outra, você cria um caminho de troca. E quando você se torna um especialista no ambiente, primeiro, a tua identidade está firmada na eternidade, naquilo que o Senhor já escreveu sobre você. Então, você tem o que dar aos outros. Ah, mas eu ainda não entendi tudo, querido. Muito prazer, eu também não. Como assim, Israel? Não. Quanto a mim, anseio conhecê-lo. Lembra de Paulo lá no começo da manhã? Quanto a mim, Paulo, velho, aquele Paulo lá que vocês ouvem falar há anos, anseio em conhecê-lo. E nisso eu descanso. Eu quero encontrar Jesus na minha vida. A plenitude do tempo, a plenitude de todas as coisas eu só encontro nele. E quanto mais eu vou nele, mais ele vai se revelando, dizendo, você não sabe nada. Você está aprendendo agora. Você está caminhando. Então não tem a ver se você tem 20 anos, 15 anos, 16 anos, 30 anos ou 40 anos. E também não quer dizer que você sendo novo, entendendo alguma coisa agora, com 40 anos você vai estar muito à frente de outras pessoas. Ou seja, aquilo que se passa como uma oportunidade na sua vida espiritual e ministerial, você precisa discernir ela e processualmente seguir conectado em mansidão, humildade e tranquilidade, para que quando o tempo passar, você não olhe no retrovisor e enxergue um babaca, que você foi com tudo que você recebeu e não soube desfrutar. Você já se viu como um babaca? Eu já. Um otário. Cheio de mim. Cheio de Israel, a pior pessoa que você conheceria na sua vida. E talvez você não estaria sentado aí me ouvindo. Porque, querido, eu era uma tranqueira. Mas em que aspecto, pastor? Eu te conto tudo, não precisa nem perguntar para os outros. Só que eu acho que a gente, esse fim de semana, vai ser pouco. Lembra de Spurgeon? Quando falarem mal de você, fique tranquilo, eles não sabem quanto que você é muito pior do que eles pensam. Quando você assume isso é interessante, pastor, porque eu enxergando Israel sem Jesus, eu consigo apresentar um Cristo para as pessoas que é misericordioso, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Então eu já não consigo levantar o discurso do ódio contra alguém, porque eu me sinto perdoado, eu fui escavado. Uma retroescavadeira, revelando os cantinhos terríveis, as coisinhas que precisavam ir para o lugar, e nisso eu fui achado nele. E quando fui achado nele, eu me vi indigno. E quando eu me vi indigno, eu fui constrangido por um amor que me posicionou. E quando esse amor me posicionou, eu aprendi a renunciar, porque cada vez que eu busco os meus argumentos, o Senhor me lembra quem eu sou. Não como acusação, mas sabe aquela memória que ainda que os seus pecados tenham sido jogados no mar do esquecimento, você tem aquela memória de que, uau, eu estou exigindo do outro que nem eu consegui ser, e não conseguindo ser, o Senhor me perdoou. E se o Senhor me perdoou, eu fui enxertado nele. Se eu fui enxertado nele, eu quero que o outro não seja enxertado nele pelos mesmos motivos que me afastavam dele. Ou seja, eu vi uma contradição acerca do outro a meu respeito. Porque se a medida da trena é Cristo, o Pai é nosso, não é meu. E se o Pai é nosso, como é que eu posso apontar para o outro algum tipo de acusação? Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho mais argumentos, querido. Eu entro numa briga para perder. Eu entro numa briga para ser passado para trás. Eu posso até tentar nos meus argumentos, mas eu vou perder. E quem está disponível a perder é que ganha. Porque existem coisas que você vai conquistar não nas suas conquistas, mas você vai conquistar na sua renúncia. A autoridade de Cristo veio porque ele se esvaziou. Assumiu a forma de divindade em meio aos homens. Não.
2 Filipenses capítulo 2. Assumiu a forma de servo. Ele se humilhou a si mesmo. Não usurpou ser igual a Deus, tomando o lugar de Deus, mas assumiu a forma de servo. E sendo achado homem. Foi quem foi? O Evangelho nos ensina a ser gente. E não uma divindade que habita em meio às pessoas. Jesus foi achado homem. Você pode falar hebraico o quanto que você quiser. Você pode fazer teologia, fazer ITQ, você pode mergulhar na Escritura, passar a chamar a Bíblia de Torá, Jesus de Yeshua, chamar de tudo quanto é nome que você quiser. Mas ao menor sinal que você deixa de ser gente, cuidado, é um alerta para a sua vida. As pessoas, no fim das contas, ainda precisam do seu abraço, precisam do seu beijo, seus filhos precisam do teu carinho, do teu coração despertador e desenvolvedor, as pessoas precisam do teu toque, do teu cumprimento, só porque você é gente. E quando elas tocam em gente, recebem virtude. Recebem virtude. Recebem virtude. E uma hora você vai se pegar, talvez contando a historinha da água que escorre pelo dente, pelos dedos e se dilui no oceano, só para a pessoa entender que ela é muito maior. Os planos de Deus são muito maiores do que ela simplesmente está vendo agora. Eu estou te falando isso por quê? Porque você de verdade é importante. E a minha responsabilidade é preparar um ambiente para você. E preparar um ambiente para o Senhor, como nós cantamos ontem à noite, de uma maneira muito diretiva, para que o Senhor venha e também encontre nesses elementos um lugar onde Ele possa estar, onde Ele possa viver. Querido, você é tão importante que você precisa entender que não se trata de tuas funções em determinados departamentos, mas se trata da tua vocação posicionada, com identidade, com entendimento em coisas que vão te despertar para que outros sejam despertados através de você. Eu já tive contas e dívidas que eu não consegui pagar tão fácil. Foi extremamente difícil para sair daquilo. Eu entrei numas. E aí, pastor Alex, eu estava naquela. E chega um irmão para mim e diz: pastor, eu estou precisando de ajuda, cara, eu estou desesperado, estou devendo. Eu digo, vamos chorar junto, cara. Nossa, aqui, mano, o negócio tá estreito. O pastor pode orar por mim? Eu posso. Vamos orar. Vem cá, me dá um abraço. Eu costumo orar, abraçar. E ao liberar a palavra sobre aquela pessoa, eu estou te contando uma história, nem de uma, nem de duas, nem de 10, nem de 15. Estou falando de dezenas de pessoas. Existe uma graça divina em compartilhar riquezas que foram depositadas dentro de mim, mas tem a ver com o outro. E aquela pessoa sai dali, Alex. Passam dias e logo vem o retorno. Às vezes eu respondo com 2 dias de atraso. Mas vem dizendo: pastor, sabe aquilo assim, 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 assim? Sei. Então, aconteceu isso, eu consegui pagar, entrei num acordo lá, já fiz assim, assim, assim. Aí eu estava falando com o gerente do banco daquele negócio, ele liberou um crédito lá, comprei a minha casa e não sei quem me deu um carro. Tipo, meu Deus. Estava devendo um cartão, era isso? Eu estava devendo um cartão. Como é que é? Ele negociou o negócio, liberou o limite do crédito, comprou a casa que morava de aluguel, pagava um absurdo, já é caro, irmão. E aí liberou o financiamento do não sei o que, e o fulano te deu um carro em uma semana. Eu vim andando a pé, já tinha 5 anos que eu não podia ter nada no meu nome. Fui lá na minha Bíblia. Tinha um boleto no final, está aqui ainda. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Tem coisa que é para os outros, irmão. Fala comigo que eu vou te ensinar a ter riqueza. Pode falar, eu libero uma palavra aqui na sua vida agora. Receba aí prosperidade em nome de Jesus. Mas tem coisa que para mim é complicada. Mas pode testemunhar, eu fico feliz de ouvir, eu não fico com inveja não. Porque eu entendi.
Tem dia que eu estou atribulado, tem gente que vem me pedir oração por paz. Eu digo, cara, hoje não, minha mulher está séria comigo. Ela não está falando. Hoje ela não falou nada. Mandei mensagem no WhatsApp, ela visualizou. Ou responde com joinha, cruel. Diz assim, ó, amor, aleluia, glória a Deus, cheira, candelava, estobianda, cheira. Não. O que você acha? Mulheres, respondam com um joinha e acabem com o dia dos seus maridos. Você tem poder, você não entendeu ainda, mulher? Quanto que você tem poder de fazer balanceamento de geometria no teu homem, no teu marido? Os homens andam tudo assim, irmão. Quando arruma uma mulher de Deus. As mulheres não entenderam o balanceamento de geometria? Entenderam, né? Você liga um carro, não é? Sabe quando o volante está? As mulheres fazem balanceamento de geometria, coloca no prumo, organiza a cabeça, organiza o dia, filho, tudo à sua volta, os homens andam alinhados. Agora o homem anda alinhado, aquela fortaleza, um tanque de guerra no Senhor. A mulher faz assim. Começa a bater pau, meu irmão. Descamba, amortecedor, começa a cair escapamento. Dá tudo errado. Aí daqui a pouco ela se enche de misericórdia no seu poder, vai lá e toca de novo. Fulano já anda pro mato. Já tá arrumadinho, né? Chega na igreja do cabelinho penteado, você olha assim. A mulher dele passou por aí. Quando anda meio esculhambado, meio todo, meio sofrido, com a barba tudo espetado. Melhor não mexer, né? Tem coisa nos crentes, você fica só olhando assim, chega, candalada, deixa entrar no fluxo. Eu sei que os homens me entendem. Tem coisa que a gente fica doido, não. As mulheres deixam a gente doido. Mas ao mesmo tempo Deus faz a ferida e cura. As mulheres são uma bênção. Idiotas os homens que não compreendem isso. Quando nós falamos de paternidade, o que vocês estão? Alfinetada ali atrás. Bote meio, eu vejo nos cotovelos. As irmãzinhas fazem assim. Vamos mais assim. Vocês acham que eu não estou vendo? Então aquela assim, sabe aquela? É, tem umas que são mais cruel aí, segundo o peixinho. Vem aqui pra te falar. Os homens já saem, né? Desconcertado. Meu Deus, amigo. Que hora que é mesmo? Medir meio? Já é medir 15, vocês acreditam nisso? Pode ir. Amém. O que o Senhor iniciou na construção, através de nós, ligado à nossa identidade, ao ato de congregar em si, é processual. Eu tenho alguns conselhos para você nessa manhã. Talvez você esteja absorvendo aquilo que eu estou falando, eu espero de todo o coração. De alguma forma isso esteja te movendo. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o que você recebeu é importante. E é tão importante que talvez você menospreza isso, limitando-se às suas circunstâncias. As suas circunstâncias não definem quem você é. O que define quem você é na sua identidade é o Senhor, é Cristo. Aquele que é a nossa referência. Caminhamos para nos tornar parecido com Ele. As coisas e circunstâncias à nossa volta é como se fosse um monte de rótulos colados na gente. Como se a gente tivesse um monte de crachazinho, mato nascendo em alguns lados, coisas que vão nos aprisionando e não deveriam estar ali. Aí a gente começa a dedicar a vida espiritual, aquilo que deveria ser nutrido pelo que o próprio Espírito fornece, a gente começa a dedicar a vida para resolver essas circunstâncias.
Mas isso é gastar energia com aquilo que não importa. De verdade eu estou te falando. Estou falando do boleto no final da minha Bíblia que não se resolveu. E que volta e meia eu olhava para ele e dizia, é amanhã. Mas e aí? Agora a minha oração é para pagar o boleto, para pagar o boleto, pagar o boleto, pagar o boleto, pagar o boleto. O boleto é a circunstância. O Senhor não se move em circunstâncias, Ele se move em propósito. Porque se eu me movo a partir de circunstâncias, as circunstâncias vão ser apresentadas a todo momento. Na família, com filhos, com igreja, com trabalho, com contas, com prestações, com viagens, com propósito de vida. A listinha que eu fiz em dezembro que vem eu vou ter que dar conta. E aquilo que foi construído, daqui a pouco eu vejo tudo à minha volta circunstância, nada é propósito. Como eu defino propósito e circunstância? Um chamado. Qual que é o teu chamado? Você sabe responder já? Você foi chamado para estar com Ele. Esse é o teu propósito. Todo o resto são circunstâncias à sua volta. São coisas que você tem que dedicar atenção, tem que resolver, tem que fazer da melhor forma possível. Mas você vai ali, faz o que precisa fazer e logo você volta para a tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, coloca uma musiquinha do manto ali, aquela boa, que fala coisas divinas para Deus, que prepara o ambiente. Dobra o teu joelho e diz, Deus, eu estou aqui, como eu preciso de você. Eu não tenho nada para te pedir, a não ser, vem aqui para mim te dar um cheiro. Vem aqui para mim ter contato com aquilo que é eterno, aquilo que de verdade faz a diferença. Aí no último mês você dá aquela espiadinha assim no boleto. Tá ali ainda. Daqui a pouco você olha de novo. Tá ali ainda. Daqui a pouco você olha de novo. Tá ali ainda. Daqui a pouco você olha e se resolveu. Ah, agora eu surtei porque estou surtada. Fiquei na consagração, estava no Senhor, o Senhor resolveu, sai testemunhando para todo lado. E aí, como é que era a tua vida? Ah, minha vida era uma tranqueira. E aí, o que você fez? Aí eu fui para o quarto orar e buscar o Senhor. E aí, o que te aconteceu? Aí o Senhor pagou meu boleto. E aí, como é que a tua vida é agora? Minha vida agora é ficar trancado no quarto, porque eu fiz mais um monte de prestação. Amém, querido? Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do irmão, que tem uma resma de A4 de boleto para pagar e não sabe mais o que fazer, mas encontrou o mecanismo de pagar boleto agora, que é entrar no quarto e fechar a porta. O grau de importância da tua movimentação de fé, você sinaliza a partir da atenção que você dá àquilo que é divino, daquilo que é eterno, daquilo que o próprio Senhor te apresenta, como Ele mesmo. Ou seja, se Cristo é uma pessoa e não uma divindade, acredite, quando você chegar no céu, você vai chegar lá, vai ter um cara de 33 anos, com a mãozinha furada, cabeludinho, com aquela roupinha lá, daquele jeito que você imagina, e ele vai te dar um abraço. Ele é uma pessoa. Ele não é uma... Nossa, que vento impetuoso. Ele é uma pessoa. É bem estranho. Primeiro que ele é ressuscitado. Segundo que ele atravessa a parede. Terceiro que ele gosta de comer. Comeu churrasco com os discípulos depois de ressuscitado. E se isso é normal para você, para mim não é. Vamos para as heresias que eu ainda não liberei nenhuma. Tem gente que fala da fé daquele discípulo tido como incrédulo. Como é o nome dele? Tomé. Repita comigo, Tomé. Você pode falar, irmão. Não fica assustado comigo, não. Quando Tomé disse... Olha a conversa estranha. A vida é cheia de conversa estranha. Eu acho massa. Eu fico sublinhando as coisas. Estranho. Olha que conversa estranha. Lá estavam então os discípulos reunidos e o Senhor o quê? Apareceu a eles. Passou a parede, entrou e disse: é isso. Firmeza. Qual é a reação das pessoas? Pior do que eu olhando para minha esposa em silêncio. É o mestre.
Jesus está aqui. Ele mesmo, tipo, eles conheciam a ele. Não eram confundidos sobre a dúvida de quem ele era. E Jesus chegou tomando café, irmão. Ele foi ali na térmica e aí, como é que estão as coisas? Como é que vocês estão? Está tudo em paz? Passou a parede e vazou. Chegou o Tomé. Tomé chegou depois, cara. Ele não estava ali na primeira. Quando ele chegou, eu disse: ei, gente, beleza? Como é que estão as coisas? Vão morrer? Não vão morrer? Vão matar a gente? Não vão? Para onde que a gente vai? Eu disse: cara, eu tenho um negócio para te contar. Jesus, olha a conversa, olha o papo de doido. Jesus, nós estávamos aqui, terminamos de passar o café. Estava saindo um bolinho frito, lajeando um bolinho. Estava saindo um bolinho frito. E aí, de repente, fez aquele barulho, ele passou pela parede, chegou cumprimentando todo mundo e começou a dar algumas orientações e tal. O que Tomé fez? Não! Eu sou Tomé, irmão? E você aqui? Eu ia dizer bando de mentiroso, estão fumando o quê? Exatamente. Aqui no Sinédrio. O que está rolando? Não pode ser. Vocês tiveram uma alucinação, estavam orando, sei lá, podia ser um anjo, uma manifestação, alguma coisa nesse sentido. Mas não acredito. Que, cara, se eu não ver, não tocar, não é, mano, não é estranho. De repente apareceu Jesus e a estranheza de Tomé foi confrontada. O que a religião faria? Incrédulo, vai arder no fogo do inferno porque não acreditou na presença divina do Santo Jesus Cristo. A religião faz isso. Se você diz, cara, esse negócio para mim é difícil de discernir, a religião descarta. O que Jesus fez? Ô, mano, toca aqui, cara. Você quer tocar? Isso para você é suficiente? Vou pegar. Pega aqui, ó meu pé. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Você duvidou que eu passei na parede? Vou passar de novo. Voltou de novo. E foi de novo. Voltou de novo. Tomé disse, cara, agora eu acredito. Se essa não é uma cena estranha para você, para mim vai ser. Ver Jesus, não, você não acredita? Claro que eu acredito. Tem um monte de coisa aqui que eu tenho que acreditar. Mas quando chegar no céu, irmão, eu não sei você, mas eu vou dar aquele abraço agarradinho de Jesus. Eu vou dar. E cada vez que isso me vem à memória, me apresenta quase um objetivo de vida. Você vai abraçar ele de verdade, como ele é. E ele vai olhar com aqueles olhão dele e vai dizer, e aí, Israel? Que bom que você está aqui. Eu digo, eu vim congregar aqui. Provavelmente eu vou falar uma besteira, porque eu não vou saber o que falar. Monte da Transfiguração, lá estava Jesus, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam ali junto com ele, de repente, mais uma vez, né? Abriu o céu, desceram os profetas, Jesus começou a conversar com ele. E Pedro, Tiago e João estavam ali atrás, olhando, completamente abismados. E, cara, se a gente falar para Tomé, ele não vai acreditar. Já estamos preocupados, porque o outro sobra. E aí, no meio daquilo, Jesus olha, transfigurado, Jesus brilhava de cima e embaixo. O outro disse, tive uma ideia. Vamos fazer uma tenda, fazer uma cabaninha para mim, uma cabaninha para ti, uma cabaninha para o outro, e a gente fica por aqui. Cara, isso é coisa de falar. Quando a eternidade é revelada para você, o segundo Adão manifesto, se rompeu a barreira do tempo, Elias e Moisés foram apresentados diante deles, eles ficaram, e agora? O que eu faço com isso? Quando eu abraçar Jesus vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que eu não vou saber o que falar. Se você vai ter o que falar para Jesus, parabéns para você. Eu vou ficar um bobo. E como vai ser legal. Amém. Eu sei que ele vai me olhar com a cara me escaneando. Porque Jesus olha dentro. Jesus é melhor do que psicólogo. Faz aquele scanner. Você acha que gente fugia de Jesus por quê? Né, psicóloga? Os psicólogos são perigosos? Deixa eu chegar um pouquinho
Achou uma caneta Bic, um bloquinho, não estou fazendo. Estou brincando. Uma vez. Preste atenção numa coisa. Existe uma responsabilidade que é sua, e ainda que por mais estranha pareça a coisa, você precisa aprender a descansar. Jesus, durante a noite orava, durante o dia caminhava e pregava. E as pessoas perguntam quando que ele dormia? Na tempestade. Amém. Se você não entender que a tempestade é um lugar onde você é posicionado, você não vai entender os fundamentos do reino, que não são pautados em coisas meramente humanas ou religiosas. Jesus não veio fundar o cristianismo, ele veio nos apresentar o Pai. E o Pai nos dá sempre o que é melhor. Reconhecer a Deus como Pai a partir de Cristo te insere num contexto de uma autoridade, um cuidado e um zelo que talvez você ainda não tenha provado. Eu falo isso para que você desfrute de quem Deus é, da sua plena totalidade. Se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. E vamos nessa oração entender quem Ele é. Vou selar essa palavra em nós, porque tem a ver muito com a gente. Porque se eu congrego, eu preciso saber, eu preciso procurar. Eu te falei que tem alguns conselhos. Preciso que você preste atenção em mim agora. Existem coisas em você que só vão à ordem quando você se desarmar. Você só precisa se desarmar. Você não foi chamado para ser tenso, para ser pesado. Você foi chamado para ser leve. E essa leveza é o Senhor quem apresenta. É o Senhor quem constrói dentro de você. Lembra que eu falei que é processual? Que é uma coisa que é assim, processual. Mas pastor, eu não estou lá ainda. Relaxa. Vamos fazer assim, ó. A gente mora no mesmo endereço, faz de conta. É Rua 15 de Novembro, 383. Esse é o meu endereço. Mas é um prédio. E lá em cima tem o 20º andar. E talvez eu more no 15º. E você mora no térreo. Então os pastores te veem da mesma forma. Só que quando você caminha sobre os fundamentos do reino, você entende uma verdade muito simples e muito básica, que quem mora no 15º enxerga coisas diferentes do que quem mora no terra. Segundo a religião, quem mora no 15º quer ir logo para o 20º e você que se vire lá no terra. Porque o que eu vejo você jamais vai ver. Mas segundo os fundamentos do reino, quem mora no 15º olha para o 20º e enxerga como possível, mas não como uma urgência. E quando olha para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quinto, para o 10º, não interessa. Que a todo custo descer lá, estender a mão e dizer: vem e vê o que eu vejo. Vem e prova do que eu estou provando. Cara, aqui em cima tem um ventinho tão gostoso. Está vendo onde o sol nasce? Ele nasce aqui, ó. Ele faz esse movimento. Ele vai se pôr bem ali no fim de tarde, naquele prédio. Lá de baixo você não vê, né? Você só vê carro, circunstância. Vem cá. Ó. Olha aqui de cima agora. A gente abre a janela quando o sol está batendo, é um bom lugar para você sentar e ficar. Porque Deus simplesmente vem e senta aqui do lado. E a gente segura um na mão do outro, a gente conversa, parece que a gente está voltando lá atrás no tempo. Jesus, achado homem, ministra e me mostra apontando com o dedo como as coisas são. E quanto mais eu vou entendendo como as coisas são, mais há um senso aí sim de urgência no meu coração em buscar as pessoas que ainda não estão vendo, para que elas passem a ver. E quando elas passarem a enxergar, talvez eu seja habilitado aí para o 20º. Mas se eu não for para o 20º, a minha escritura já estiver pronta para o 15º, eu me sujeito a ficar aonde eu estou. Mas ó, eu faço até pezinho para o outro colocar. E se ele subir e for para o 20º antes do que eu compreendi aquilo que Cristo falou, dizendo sobre os meus discípulos:
vocês farão obras ainda maiores do que as que eu fiz, porque o meu tempo foi até agora, mas o tempo de vocês ainda está por vir. Não limite as pessoas pelo que você já viveu, e não limite elas pelo lugar onde você já está, porque talvez elas vão ser muito maiores do que você. Você só precisa entender a sua identidade segundo os fundamentos do reino. Meus irmãos, existem ruas que você vai pavimentar e quem vai andar nelas serão seus filhos. Existem estradas que você vai abrir e pessoas vão passar por ali. Talvez você nunca vai desfrutar, mas quem fez o caminho para nós foi o Senhor, e nele nós ousamos descansar, porque Ele fez o que fez e me escolheu, e me achou como um homem, e faz de tudo para não neutralizar minha humanidade, só para que eu continue sendo gente em meio de gente, caminhando e seguindo em frente. Feche teus olhos. O meu conselho para você é que você se desarme e permita que o Senhor faça através de você e não só em você. Em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está Jesus, chega a graça de mim, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Algumas pessoas nessa manhã precisam liberar suas lágrimas, precisam pegar a mão, solta isso que está queimando dentro do teu peito.
Você entendeu que você não precisa ser aquilo que ainda você não é. Mas deve querer ser tudo aquilo que Ele te fez. Eu sou a tua força, diz o Senhor. Então deixa ligado os teus motores. Deixa fluir em ti. Deixa eu liberar através de você toda energia para iluminar essa cidade. Você é uma estação poderosa. Eu te fiz, eu te formei, eu te criei, te formei, eu te remi, diz o Senhor. Não é tempo de você viver mais debaixo de culpa. Não é tempo mais de você viver embaixo de acusação, não, de condenação, muito menos. Mas agora é tempo de você viver livre para mim, livre para mim, livre para mim. É tempo de eu peço o teu coração. Eu peço o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A sua vida vai gerar vida. A sua vida vai gerar vida. Eu só tenho que agradecer por você permitir que eu opere em você. Com simplicidade, mas sendo muito assertivo, que o meu Espírito te guiará como uma flecha que não é o alvo. Minha recompensa